É assim mesmo, até pegar o jeito. Vamos lá. Aqui, né? Esse aqui, né? Beleza, então. Fala pessoal, tudo bem? Não, peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Sempre a primeira eu me engasgo. Só mentalizar. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TPF Cast, o podcast do Tudo para Frigoríficos. Estamos aqui na Mercoagro 2026 para o segundo episódio com o nosso convidado de hoje, Maurício, da Starrett, né? Aqui próximo de Chapecó, né? De Salto Veloso. Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vai ser um bate-papo muito bom, com muita informação que o nosso público gosta, né? Dessa parte técnica e as soluções que vocês trazem hoje para o mercado, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. A gente está passando para o pessoal conhecer um pouco mais da Starrett. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Maravilha. Agradeço, Matheus, aí a oportunidade de estar aqui presente. Sou Maurício Macari. Sou diretor executivo da empresa Starrett, com sede em Salto Veloso. Hoje a gente se ramificou um pouco, estamos com outras unidades no Brasil. E estamos aqui abertos a discutir, fazer um bate-papo interagido e ver o que a gente pode trazer de informação aí para o nosso público. Show de bola, sim. É um bate-papo muito tranquilo, né? A gente gosta de trocar informações para tanto eu aprendo muito, cada episódio é um aprendizado muito grande, né? Por eu ter pouco tempo ainda, né, no segmento de frigorífico. Então a gente sempre vai estar fazendo algumas perguntas para tanto, às vezes é uma dúvida que eu tenho, às vezes é uma dúvida que o pessoal que vai nos assistir tem também. Mas assim, para a gente começar, Maurício, eu gostaria que você explicasse um pouco quais são as soluções, né, que a Starrett ela traz para o mercado frigorífico, né? Que hoje vocês atendem não só o sul, né? São aqui perto de Chapecó, de Salto Veloso, né? Mas vocês atendem o país todo e também eu gostaria que você falasse um pouco da atuação da Starrett fora, né? Do Brasil, que ela está também na América Latina, né? Em alguns países. Exatamente. Bom, então a Starrett de hoje ela se baseia em 4 pilares. Nós hoje nos especializamos em sistemas de pesagem dinâmica, processamento de imagem, classificação e software de apontamento e produção. Temos também um braço na processamento de imagem aplicada com inteligência artificial e basicamente são esses os segmentos que a gente leva para a indústria frigorífica. Também em outros mercados já estamos atuando. A Starrett um pouco ela está disrupta de uma única unidade. Hoje a matriz, a gente costuma dizer que a produção do hardware fica em Salto Veloso. Temos um escritório de software também onde meu sócio opera, que fica em Tubarão. Ano passado a gente ampliou a nossa rede de assistência técnica para Maringá e nesse ano a gente abriu um braço da empresa para inovação, pesquisa e desenvolvimento na região do Algarve, em Portugal. Em Portugal. Exatamente, mirando um pouco o mercado europeu aí. Bacana. Entrando nisso. Surfando novos ares, né? Novas ondas. Não, isso aí, e tem mercado. Tem mercado tanto no Brasil, na América Latina, Europa, né? Para a nossa tecnologia brasileira, né? Os nossos equipamentos brasileiros eles estão ganhando muito respeito, né? Fora do país, né? Então é muito interessante. Então hoje vocês têm a sede em Salto Veloso, escritório em Tubarão. E também assistência técnica em Maringá, Isso. Que daí já vai pegando, já vai fazendo o Maringá é por uma questão estratégica, né? Então a gente é um eixo de grande produção avícola e temos grandes clientes na região, então tem grandes frigoríficos ali. Exatamente, né? O pós-venda é muito importante, então a Starrett sempre está sempre se localizando em regiões estratégicas para melhor atender o cliente, né? Agora tu puxou um gancho muito interessante, que é o que a gente sempre bate na tecla, a questão do pós-venda, né? Do suporte, porque máquina é máquina, por mais que o equipamento ele tenha uma qualidade extrema,
um material bom, uma tecnologia boa, né? Ele é ainda mais para frigorífico que é pauleira o dia Sim, todo, né? Então a gente sempre bate muito na tecla que quando o frigorífico vai atrás de um equipamento, vai estudar uma empresa para adquirir um equipamento, ele tem que, primeira coisa, é focar no pós-venda. Se a empresa ela vai te dar um pós-venda, né? Porque é muito importante. Exatamente. E os equipamentos eles estão cada vez mais tecnológicos, né? A gente até costuma dizer que os equipamentos da Styles eles são smarts. Então a gente nasceu do software, né? E aí migramos para o hardware, que é o que precisa fazer toda essa mágica funcionar. Então são equipamentos suscetíveis a uma série de intervenções, né, de manutenção. Então ele tem que, para fazer toda essa engrenagem funcionar, a gente precisa estar de olho. E isso sempre tem que estar acompanhando, né? Tem que estar sempre acompanhando lá na fábrica, exatamente, lá na operação, né? E como ele tem uma maturidade tecnológica evoluída, nem sempre está a cargo, ao poder do próprio cliente. Mas a Styles está sempre à disposição, acesso remoto. Então a gente sempre tenta nos doar aí para manter todos os sistemas funcionando em nossos clientes. Né? E é onde fideliza muito Exatamente, também, né? É onde fideliza muito, né? Então, porque não basta vender, você tem que manter funcionando, né? Então essa é um pré-requisito bem grande dentro da empresa. Eu tenho um amigo meu que é muito sábio, tem quase 50 anos de frigorífico, ele é seu Arli, né? Me ensinou muito aonde eu trabalhava, que ele fala que vender uma vez é fácil. Agora tu manter, né, esse cliente aí onde tu mostra o potencial tanto da tua empresa quanto o potencial do comercial, do vendedor, né? Exatamente. Então, essa parte do pós-venda é sensacional. Tem que ter um pós-venda, toda empresa de equipamentos, todo em geral, mas assim, como a gente fala muito de empresa de equipamentos, né? A gente sempre bate muito na tecla a questão do pós-venda. E uma pergunta que me veio agora na mente são balanças, né? São balanças. O porquê balanças? Qual que foi a ideia de vocês? Não, vamos seguir, pegar esse nicho, né, de pesagem, né, ou não, poderia ser qualquer outro tipo de equipamento, mas por que esse específico, a balança? Certo. Bom, eu estou no mercado de fresh, que a gente chama, que são os frigoríficos, há mais de 17 anos, né? Então a gente sabe que como a gente costuma dizer, o save, né? Você tem que recuperar ou seja, o performar as linhas. E quando você vende um produto, tudo é pesado. Então a gente viu como uma oportunidade dentro da indústria de fresh de recuperar um pouco o desperdício. Pesando, sendo assertivo, classificando. Então, aos poucos a gente foi se especializando nisso e achamos como um nicho de mercado entrar nesse segmento e criar equipamentos onde consiga dar uma recuperação, um save de produção para o cliente, né? Porque o frigorífico, né, esse segmento, ele ganha realmente na grama, nos centavos, né? Em quantidade, mas nos centavos. Porque é uma competição lá no final da linha de preço, é tudo tabelado. Exato. Né? O preço do frango, do suíno, do bovino, tem uma tabela que mais ou menos é seguida. Então o frigorífico ele tem que tentar performar da melhor forma ali dentro da operação para ele conseguir reter mais lucratividade. Quem performa mais rende mais, fatura mais, sobra mais e assim, que até, consequentemente. Quando ontem, acho que foi que você estava me apresentando o equipamento, você estava me mostrando a questão do software. Isso. E a questão do payback, né, do equipamento, que eu achei muito interessante. Então isso também eu gostaria que tu explicasse um pouco para o pessoal, porque assim, realmente, o que tu me explicou, eu não vou conseguir passar isso aqui, né? Tu tem mais domínio, né, sobre esse segmento, essa informação, mas o payback é muito sustentável, né, para o frigorífico, com a solução que vocês entregam hoje. Exatamente. Então, como eu falei, os equipamentos eles acabam sendo smart, são inteligentes, né? Então, a gente costuma dizer aquele bordão, né? Você só sabe se você ganha ou se você perde, se você tem capacidade de medir as coisas. E é ali que você faz medida. Então, a gente se especializou em apontamento de produção, pesagem dinâmica, classificação, e por trás disso você gera uma série de estatísticas, né? Mas também não adianta essas estatísticas serem vistas só no dia seguinte, porque
como se diz também, você está olhando pelo retrovisor, pelo que já passou. Então a gente fomos nos aprimorando e trazendo uma série de indicadores, KPIs, dashboards, em tempo real, para nortear a gestão do processo de produção. Então a gente costuma dizer que a Stide não entrega somente uma automatização do processo, e sim entregamos junto uma série de estatísticas para nortear todo mundo. E a integração de dados, enfim, e tudo mais que englobam isso, né? Sim. A gente via muito esse processo mais afinado, mais performado em outros segmentos, né? Em indústria automobilística, em processos mais equalizados, ou seja, mais lineares. Sim. E sabe que no frigorífico existe uma... que tem essa questão, uma por variação, exemplo, né? Uma montadora de carro, Sim. é tudo padrão. Padrão, Né? exatamente. Aí você vai pegar exemplo, uma planta de aves. Sim. Vai ter o griller, vai ter Às vezes o frango um dia a mais no campo já tem um efeito diferente dentro da indústria. E até ele vem ali, não vem 100%, tem sempre uma variação, né? Então realmente é no detalhe. No detalhe ali, na grama por grama ali que consegue ter esse controle. Consegue recuperar, né? E as soluções, né, os equipamentos que vocês entregam, tudo que é o apontamento ali como posso dizer, é instantâneo. Sim, né? O cara pode ir time, no tablet, no celular, lá no computador lá da operação, então ele tá vendo em tempo real o que está acontecendo. Exatamente. A gente como diz, a gente gera informação em real time. Então, tudo que você está passando no equipamento, essa estatística está gravada num banco de dados. A gente utiliza uma arquitetura de computador industrial e integramos isso com ERPs. Temos grandes parceiros aí que conseguem absorver essas estatísticas e tratar de forma adequada, como eu te falei, para nortear o processo produtivo aí em tempo real. E hoje a gente até está explanando para aplicativos, tem um servidor que roda. Então, servidor próprio de vocês. Servidor que roda na própria máquina, no próprio computador roda uma web que você pode acessar, inclusive, pelo celular, estando perto da máquina. E você traz todas as estatísticas, né? De OE, de funcionamento, orímetro para saber indicador de troca de algum componente. Então, por isso que quando se trata de balança ou algum equipamento com precisão, a gente tem a necessidade de que ele esteja estável e sempre funcionando. Então, a gente traz esses indicadores também para o plano de manutenção para manter ele sempre preciso à grama, né? Como a gente diz. Como tem todas essas informações acessíveis, né? Até para uma revisão preventiva, né? Para não acontecer do equipamento parar. Então ele tem todos os indicadores para isso, né? Exatamente. O forte muito também de vocês é a questão do software, né? Sim. Que você falou que a Stide ela veio nasceu do software, aí foi pro hardware, né? Pro equipamento ali, para ação, né? Exato. Então, todo o processo, todo o software foi vocês que criaram do zero. Sim. Praticamente. Exato. Seguiram ali uma linha de programação e criaram do zero. Todo desenvolvimento é interno, né? Então, como eu falei, o Sérgio, que é meu sócio, ele cuida dessa parte de desenvolvimento. Fica em Tubarão. Fica em Tubarão, nosso escritório de desenvolvimento fica lá. E, lógico, ele não nasceu assim. Então, lá no início, ele era... software, nossa, toda uma pegada, né? Ele ele era mais simples e a gente vai aprimorando. Até essa é uma estratégia da empresa de não abrir muito o nosso leque de equipamentos, ficar dentro do que condiz com o que a gente produz, pesagem, apontamento, processamento de imagem, classificação, e cada vez otimizar ele, melhorar para entregar cada vez mais para o cliente. E assim a gente vai aprendendo também alguns fluxos. Vai aprimorando, né? Que é o que a gente sempre fala, que feito é melhor que perfeito. Né? Tem que fazer. Não vai ficar 100%, mas aí você já tem dados. Você fazendo na operação, você tem dados onde você melhora, onde pode ficar assim, onde você consegue priorizar algumas coisas para melhorar para a produção, e cada planta tem as suas particularidades. Isso, exatamente. Então, essa questão de vocês, como vocês têm esse domínio do software, vocês conseguem fazer... Vai customizando conforme cada cliente. Exatamente. Isso que eu ia te pedir agora, essa questão do como vocês nasceram, vocês têm esse domínio do software, sim. Cada planta, cada operação, vocês conseguem fazer dedicado àquela operação, né? Sim. A gente
gente tem o mercado, por exemplo, do peixe, que está muito crescente no Brasil. Está crescendo muito peixe. E dentro dele, os nossos equipamentos, eles se integram, eles são aptos para o processo do peixe, mas às vezes com algumas caracterizações para tal produto, né? E falando um pouco dos frigoríficos ou do mercado, no Brasil tá crescendo demais, né? Quando eu falo crescendo, as plantas que abatiam frango, por exemplo, 30, 40 mil frangos por dia, hoje estão abatendo 180, 200, né? O número de toneladas também está muito grande. Então, qualquer saving, qualquer recuperação que você consegue em gramas por caixa, por produto, por pacote... Colocar no final do dia, meu ele amigo. é exponencial, né? Meu. E ainda você cai numa outra seara que é valor monetário. Então, os frigoríficos estão exportando bastante. Sendo assim, o ticket médio do produto ele sobe. Então, cada vez você tem uma recuperação muito maior, né? A exportação nossa, né, tanto em geral do país, do Brasil, até ontem a gente estava falando isso, né, no episódio, que 25% da proteína animal mundial, né, ela vem do Brasil. Então é um dado, né, muito importante, claro. E é um número agressivo. Sim, né? Porque antes a gente tinha a referência do grão, né? Da soja, do milho. Somos um dos maiores celeiros do mundo, mas a gente não tinha esse número, até poderia ter, mas não tinha em mídia, não tinha divulgação desse número de proteína animal, né? Então a gente está crescendo muito. Então até isso é um gancho para a questão que vocês também estão indo para fora com a solução de vocês para plantas para fora. Então o Brasil ele está tendo ele está crescendo muito nesse sentido, exportando tecnologia. Exatamente. Então a gente, por mais que muitos falam que nós não somos bem vistos para fora, mas as pessoas de fora, quando eles vêm para o Brasil, eles ficam impressionados com a nossa tecnologia para esse segmento. Eles têm um respeito bem grande pela tecnologia do processo de proteína, mesmo porque, como você falou, somos o maior produtor de proteína animal do mundo. Então, a gente sabe como fazer, né? E para a Staryd também não está sendo diferente. A nossa porta de exportação está sendo os nossos vizinhos aqui, latino-americanos, né? Colômbia, Paraguai, Argentina. Então, quando a gente tava vindo, aquele pessoal que chegou lá no stand de vocês ali, isso. É da Argentina? Da Argentina. São eles... clientes nossos e estávamos conversando de novos projetos e também são plantas que eram muito manuais e estão adentrando no processo de tecnologia. E assim como para nós importar é custoso, para eles também. Então o produto brasileiro se torna bem atraente. Hoje, no meio desse mercado, tem a China que está entrando forte também com equipamentos, só que a China ela tem uma produção em escala e ela não te oferece um suporte e também uma customização que é o nosso pacote. Exato, que é a questão de você fazer dedicado àquela produção. Eles têm um padrão, esse equipamento é X para Y, não Exatamente. Tem, se tu quer, é isso, senão tu não quer. Né? Eu já ouvi muito sobre isso também. Que a gente sempre tá em frigorífico, a gente pede, conversa com o pessoal da manutenção, engenharia, e o pessoal sempre comenta, né? Quer esse aqui, se você não quer, pronto. Né? E às vezes o produto, como ele vem pronto e não tem a opção de customizar pelo fabricante, às vezes o próprio cliente tem que fazer uma adequação muito grande para adaptar tal equipamento na linha. A Staryd tem essa filosofia um pouco diferente, a gente analisa a linha e constrói, seja fisicamente o equipamento, a parte mecânica dele, seja com a parte de software, a gente customiza para fazer um encaixe no processo do cliente, para minimizar os impactos de custos na implantação do projeto. E isso está sendo visto com bons olhos, porque a gente acaba otimizando o processo do cliente dessa maneira, ou até o investimento dele, Sim. O investimento se torna menor.
Sim, e a questão, eu acho que o que mais é valorizado é a questão de você fazer o que realmente ele precisa. Sim. Não, eu preciso que seja dessa forma, o padrão de vocês é assim, mas eu preciso que você dê um jeito aqui para a gente Sim. conseguir fazer uma parceria. Então, Sim. tem muito essa flexibilidade, né? Até eles costumam falar, a gente se apresenta como uma construção de projeto a quatro mãos. Nós sabemos dominar a tecnologia e Sim. construir o equipamento, e eles sabem como funciona no processo. Então, a gente junta essa união de cliente com fornecedor e a gente constrói algo em conjunto. Entrega realmente a solução. Perfeito. Né? É a Exatamente. solução. Então, isso que é muito interessante. Algo bem bacana que eu acho que a gente poderia falar também, Maurício, é a questão da Europa, né? Que vocês já têm escritório. Eu gostaria que você falasse um pouco mais quando que surgiu essa visão de vocês sair para fora, né? Sair da nossa casa aqui, né? E ir para a Europa para iniciar um trabalho, né? Porque assim, vocês vão começar a ir para lá, são feiras, não é só ter um escritório, tem um trabalho muito grande, né? Uma operação muito grande, né? Isso é bem preliminar ainda, então esse ano a gente acabou abrindo um CNPJ, miramos Portugal, achando que a porta de entrada para a Europa seria mais fácil por lá. E um segundo motivo é um intercâmbio de tecnologia. Então a gente sabe que a Europa é muito rica com tecnologia, nos vinculamos a uma universidade lá no Algarve, então isso nos favoreceu muito. Primariamente, o nosso objetivo é esse interesse pela tecnologia, né? O que eles podem nos ajudar, o que a gente consegue desenvolver em conjunto. Uma troca. Exatamente, como a gente diz, um intercâmbio, né? Mas ao mesmo tempo, né, como atividade, como intenção secundária, é tentar acessar alguns mercados da Europa dessa maneira, né? Até para conhecer um pouco, porque para a Europa a certificação, a legislação é muito rígida. Então, primeiro a gente vai ter que adequar o nosso equipamento para conseguir vender lá. Então, estando lá já fica mais fácil para você. Fica mais fácil. E tendo também essas adequações, então, que são diferentes do Brasil, você vem com um equipamento também com uma estrutura diferente para cá também. Sim. Né, então essa é uma tecnologia que a gente usa na Europa, mas também vai fornecer para você aqui no Brasil. Então já tem uma bagagem, tem um peso a mais na hora de você. Bom, você é comercial, você sabe que ali isso você vai usar, né, na hora de uma negociação, você sabe que isso vai ter um peso muito grande. Porque é um equipamento mais estruturado, com uma tecnologia diferente, que veio da Europa. Então, quando você fala que veio de outro lugar, já soa diferente, né? Por mais que aqui nós temos tecnologia sensacional, muito boa, que é a tecnologia que vocês desenvolveram, né? Mas sabe como é que funciona? Quando é uma tecnologia de fora, a gente vê com outros olhos. A Europa é bem rígida com certificação, né? Então, isso que eu ia te pedir, porque assim, ela é mais, tem mais exigências, né? Do que nós aqui, né? Por mais que aqui também não é fácil. O CIF ali é brabo o negócio. Para nós, a questão sanitária do equipamento, que tratamos com produto in natura, isso é muito forte aqui e é bem rígido. Na Europa é mais ligado a hardware, né? Então assim, eles têm que fazer vários ensaios de explosões, componentes periféricos do equipamento tem que ser certificado pela União Europeia. Então assim, a gente está querendo entrar nessa esfera de certificação para o mercado europeu. Bacana. Assim, esse salto, né, que a Starry está dando para fora também é muito importante para a empresa, né, para o grupo que vocês estão formando. Por mais que a Starry ela é uma empresa ainda não tão nova, mas comparado ali a outras empresas que têm, né, 30, 40, 70 anos, né? Mas ela está tendo um crescimento exponencial. Então ela está tendo um crescimento muito grande porque assim, hoje se tu for pegar outros cases de sucesso, até exemplo aqui em Chapecó, que tem vários, eles demoraram um certo tempo, às vezes 15, 20 anos para ir para fora, para se aventurar no mercado, tanto europeu quanto, né, para fora. Então assim, vocês já com menos tempo, vocês já
já nos aventuramos, Já né? isso, né? Então foram pro desconhecido. Hoje em dia tá um pouco mais fácil também, tá mais acessível isso do que antigamente. Mas realmente é uma questão de âmbito nosso, né? Realmente a cidade vem num crescimento bem acentuado e a gente está buscando oportunidades, então estamos sempre calgando aí para novos horizontes, né? Como diz. Ah, que maravilha. Cara, assim, é muito, muito, muito bom mesmo a gente ter esse bate-papo, que foi um conhecimento muito, muito relevante, né? Tanto para a gente entender esse nicho, né, de pesagem, né, de peso, né, na grama ali que consegue a planta ali, o frigorífico consegue reter esse recurso né, que vai voltar para o caixa, não vai ser perdido. Então isso é muito interessante, esse segmento de pesagem, né? Legal. Então isso tá no dia a dia de todo o frigorífico, né? Então vocês já são referência, estão criando muito mais corpo também, agora indo buscar novas tecnologias, então isso é muito interessante, toda essa parte. E mais uma vez eu gostaria de te agradecer, né, por estar abrindo as portas aí da Starlit para a gente estar conversando, contando sobre os planos da empresa para nós aqui do TPF. Então, muito obrigado novamente, né? Eu acho que a gente já tem bastante informação aqui para nós assimilar, e também eu aprendi muito. Então, muito obrigado pelo esse conhecimento que você compartilhou comigo aqui, que todos os dias a gente está aprendendo, né? Aprende um pouco aqui, um pouco ali, tudo tá aprendendo. Então, tem coisas que você me explicou sobre pesagem que eu não tinha nem noção, que você me mostrou lá no equipamento, né, de vocês ali na solução, a questão do software, a questão do até da resistência ali, né? Que quando tu abriu, Deus bateu ali, assim, né? Meu Deus do céu, o negócio, né? Porque assim, tela realmente, às vezes tela tela, né? E tem uma proteção blindada ali, realmente, porque no frigorífico. O ambiente é hostil, né? Então eu já vim de frigorífico, a gente sabe o que é o processo de frigorífico. Então a gente geralmente, realmente construímos um equipamento robusto aí para aguentar esse ambiente hostil realmente de frigorífico, água, pressão, produção acirrada. Não pode parar. Não. Frigorífico é uma coisa pauleira, que não pode parar. Tem que ir de guerra mesmo. E assim, pessoal, quem quiser mais informações sobre a Starlit, né, a gente vai colocar no vídeo, vai ter a descrição, vai ter o @, vai ter o contato também do Maurício, né? Ou tu passa algum contato comercial, mas creio que é o teu mesmo, né? Para ter mais informações, precisa agendar uma visita ou fazer uma call, né? O Maurício vai passar as informações, né? E tenho certeza que a Starlit só está no início, né? Da escada ali para mais sucesso ainda do que já tem. Maurício, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Agregou muito do meu conhecimento desse nicho, né, que realmente é algo que eu não tinha muito domínio, então isso agregou muito no meu conhecimento. Obrigado por ter aberto aí novamente as portas da empresa para nós, né, para o nosso podcast, que a gente ainda está iniciando, a gente está ainda buscando mais conhecimento para passar para o pessoal que está em casa, né? Às vezes o cara trabalha no frigorífico, mas tem coisas que ele não sabe e ele está aprendendo aqui com a gente, então isso é gratificante até pro nosso trabalho aqui. Então, muito obrigado pela tua participação. Legal, eu e a Starlit agradecemos. Parabenizo a iniciativa também. Viemos seguindo aí a página e acompanhando o teu processo. Eu acho muito importante isso. Hoje, todas as áreas, o mundo está na rede digital, então não pode ficar fora o nosso setor também. Não pode. Né? E pessoas como você que vem trazendo aí, como eu falei de novo, parabenizo aí. E contem com a Starlit no que precisar. A gente está à disposição aí para clientes, amigos e quem quiser conhecer um pouco mais, estamos à disposição. Show de bola, então. Valeu. Muito obrigado. Obrigadão, Valeu. Fechou? Mazou.